Boa noite, queridos irmãos. Gostaríamos de deixar expresso aqui nosso agradecimento pelo carinho, pela recepção dos amigos. E como é bom retornar a Santo Anjo, como é bom retornar a Seara. Nosso tema, reencarnação. Eu creio ou eu sei? Estávamos esse final de semana junto com o filho, assistindo a um festival de música nativista, e nos surpreendeu que tanto o meu filho quanto eu temos gosto pela música, mas também nos surpreendeu a qualidade dos artistas, dos musicistas, dos cantores, da facilidade que têm esses irmãos para expressar sentimentos, para expressar ideias através da música. E nos perguntávamos, de onde vem tanta inspiração? De onde vem tanta simplicidade, tanta técnica, tanta destreza para lidar com esses instrumentos musicais? Notávamos também nesses artistas, nesses poetas que se dedicaram a escrever algumas das letras que participaram desse festival, uma preocupação social, uma preocupação com o ser humano. E também se nos serve para refletir a respeito da questão de onde vem esse talento, esse dom para a arte. Também perguntamos se a reencarnação não serviria para fazer uma questão de onde vem tanto sofrimento cantado por esses poetas, de onde vêm as desigualdades também expressas nessas letras. Sabemos nós que a reencarnação, que é o retorno do espírito ao corpo este que vem da forma perfeita para que possamos expressar, crescer, melhorar, nos aperfeiçoar, escolhidos muitas vezes por nós, havendo o consentimento, esse instrumento bendito. E temos também na reencarnação muitas dúvidas, muitas preocupações. E uma das questões principais, quando nos questionamos sobre a vida que cada um leva, sobre os dons, sobre as dificuldades, tem aquela pergunta muitas vezes: onde está Deus? Onde está Deus em toda essa situação? E para compreendermos isso, e tamanha é a importância, que a nossa primeira questão do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E os amigos benfeitores respondem a Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porém, ainda no estágio que estamos evolutivo, temos certamente algumas dificuldades para compreender Deus na sua mais ampla concepção. Mas os benfeitores também nos falam que temos condições de percebê-lo através dos seus atributos. E desses atributos, da sua eternidade, do ser imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. E muitas vezes, este justo e bom nos causa uma certa dificuldade de compreensão. E para aumentar mais ainda estas dificuldades, temos essa questão realizada por Epicuro, filósofo grego nascido na ilha de Samos em 342 a.C. Prestemos bem atenção o que propõe Epicuro. Se Deus pode acabar com o mal, mas não quer, é monstruoso. Se quer, mas não pode, é incapaz. Se não pode nem quer, é impotente e cruel. Se pode e quer, por que não o faz? E esta pergunta nós a fizemos aos nossos jovens, do grupo de jovens, pois somos também evangelizador, e recebemos como resposta uma da evangelizanda, hoje com 15 anos, a Gabriela,
E ela prontamente diz: a reencarnação vem provar a justiça divina. A reencarnação. E na sua resposta, ela trazia tudo o que nos diz a questão 171 do Livro dos Espíritos. Realmente, somente a reencarnação, uma nova chance, uma nova oportunidade, ou melhor, uma série de oportunidades para nos aperfeiçoarmos, para corrigirmos, para crescer. E diante desta resposta da Gabriela, nós continuamos o nosso trabalho, a nossa pesquisa, e percebemos que a reencarnação já faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E constantemente nos perguntamos como estamos trabalhando a reencarnação em nossas vidas. Mas para que isso tenha um pouco mais de abrangência, saímos um pouco da seara espírita. Vejamos algumas evidências, como as da Bíblia, na passagem de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, do célebre diálogo de Jesus com Nicodemos. Também temos em Mateus, quando refere-se a Elias e João Batista, no capítulo 17, versículos de 10 a 13. Ali vemos a reencarnação descrita na Bíblia. E lembro-me de alguns anos, quando morávamos aqui ainda em Santo Ângelo, fazíamos uma viagem entre Santo Ângelo e Catuípe. Não havia asfalto ainda, então a viagem era um pouquinho mais demorada. E junto íamos com um colega, um estagiário que estava conosco à época, e ele me dizia o seguinte: Ricardo, se você me provar que existe reencarnação na Bíblia, eu mudo de religião e viro espírito. Na época ainda, muito afoitos, iniciando em doutrina espírita, com aquela sede de quem começa sem muito conhecimento, com muito pouco estudo, fomos atrás para tentar converter o colega como se esse fosse o objetivo da doutrina, e não é. Buscamos estas evidências, apresentamos, está aqui as evidências. E agora? E esse amigo deu uma resposta que até hoje eu lembro. Realmente, eu concordo com você. Só que eu não consigo dirigir a minha vida com bases na reencarnação ainda. Eu não consigo entender esta questão de que eu posso fazer o que eu quiser agora e na outra vida eu corrijo. Disse, mas meu amigo, não é por aí. Nós temos ainda as outras, principalmente a lei de causa e efeito. E ele muito sinceramente me disse: eu agradeço, mas eu ainda não tenho condições. Eu ainda preciso a minha religião para guiar. E ali eu percebi que a doutrina espírita vem para todos, mas que nem todos ainda estamos dispostos a vivenciá-la. E muitos de nós podemos sim fazermos a nossa reforma íntima, o nosso encontro com Deus, através de outras religiões, sim, por que não? Porque esta também não é a intenção da doutrina espírita, visto que a verdadeira religião ela é universal. Ela agregará todos os homens, como nos fala a introdução do Livro dos Espíritos. Para ampliarmos esse estudo, podemos também, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, aqueles que quiserem pesquisar depois em casa, na própria codificação da doutrina espírita, no controle universal do ensino dos espíritos, que foi a metodologia utilizada por Allan Kardec, quando questionava diversos espíritas, diversos médiuns, cada um em pontos distintos, fazendo-lhes as mesmas questões e obtendo as respostas semelhantes, e daí sim, depurando e codificando o que hoje temos como obra espírita. E interessante ressaltar aqui que numa revista do Reformador de julho de 2007, o trabalhador propôs
dentro das ferramentas matemáticas da probabilidade, ver qual a possibilidade de, em a codificação, haver algum erro, alguma interferência de ordem humana. E para aqueles que quiserem pesquisar, vão se surpreender. A possibilidade de acerto é quase 100% de comunicação dos espíritos, com interferência, se houver, muito mínima, de nós, seres humanos que participamos, dos médiuns que participaram da codificação. Então temos nós, na própria doutrina espírita, a certeza do conteúdo, das informações que aqui temos à nossa disposição através do Pentateuco. Também sabemos e conhecemos alguns de nós a respeito das terapias de vidas passadas e das lembranças espontâneas de vidas passadas. Esses fatos também vêm deixar de forma muito patente e muito clara a existência da reencarnação. Mas temos outras informações. O Dr. Ian Stevenson, já desencarnado, relacionou mais de 3.000 casos devidamente pesquisados a respeito da reencarnação. 3.000 casos, irmãos. Não são alguns, são milhares de casos, devidamente registrados, devidamente organizados nos seus livros. No Brasil também temos o Dr. Hernani Guimarães Andrade, desencarnado também em 2003, no livro Reencarnação no Brasil, onde aponta 80 casos de reencarnação no Brasil, também devidamente registrados. Temos pesquisas sendo desenvolvidas na área da reencarnação, nesse caso esta aqui, na vida após a morte. Temos pesquisas sendo desenvolvidas nos Estados Unidos com médiuns brasileiros na busca da compreensão da mediunidade ainda. Fato este que muito em breve teremos como algo normal. Temos livros, temos filmes, aqueles que já assistiram Minha Vida em Outra Vida, baseado em fatos reais. O livro A Volta, do menino que desde muito cedo lembrava e tinha conhecimento muito específico a respeito de aviões, recordava inclusive como e onde havia desencarnado, o nome do seu companheiro, e esses fatos foram comprovados e transformaram-se em livro. Temos estas informações, temos estas evidências, temos estas outras notícias que, sem compromisso doutrinário, assistimos em nossos televisores, em nossas TVs. As novelas que abordam os temas sobre espiritualidade, sobre a reencarnação, e faz com que esse tema venha a participar das rodas de conversa, do pessoal que acompanha a novela, do assunto, e também desperte irmãos de outras religiões, e até aqueles que ainda não as têm, essa questão, esta pergunta: reencarnação, será mesmo realidade? Será fato? Mas afinal, nós cremos ou sabemos reencarnação? E nós costumamos brincar muitas vezes com os companheiros de grupo de estudo, com os colegas da casa espírita, quando é para comentar problemas alheios, nós temos a doutrina muito bem clara. Um irmão está com problema, está com dificuldades, por certo é um resgate, estão em resgate, família difícil, venham para se aprimorar, é a lei de reencarnação em toda a sua justiça. Nesse momento, temos certeza da lei de reencarnação. Mas quando a dor bate à nossa porta, quando a dificuldade vem até nós, muitas vezes questionamos esta justiça. Mas, sendo Deus
soberanamente justo e bom, não há injustiças. Todos nós estamos aqui a colher a sementeira que realizamos à vontade. Portanto, colheremos os nossos frutos, o resultado desse trabalho também, com a mesma liberdade com que o cultivamos. Mas para que possamos entender melhor o conceito de crer e saber, vamos procurar na internet, o nosso dicionário ali, dicionário da web, onde ele nos diz o seguinte: crer, considerar como verdadeiro, acreditar, considerar possível desejar, imaginar, supor, como por exemplo, não posso crer que ela tenha assim procedido. Ou também ter fé, ter crença, especialmente religiosa. Crer em si, ter confiança no próprio valor. E saber é distinto. Saber é conhecer, ser informado ou ter conhecimento de, ser instruído em alguma coisa. Como, por exemplo, saber a verdade, saber latim. Estar convencido de, ter a certeza de, coisa presente ou futuro. Repetimos a pergunta então. Nós cremos ou sabemos reencarnação? E para que possamos fixar a diferença do crer e o saber, nós propomos o próximo slide para os irmãos como desafio. O próximo slide diz o seguinte: perceberam a diferença? Quando a gente sabe é assim. Quando vê, já lemos. Já fizemos a correção, está em nós. Quando de fato sabemos, esse conceito faz parte de nós. Ele funcionou quase que automático, não é? Vocês dizendo, eu não vou ler, eu sei ler, mas não vou ler, nem corrigir o que está aqui escrito. É inevitável, nós sabemos. Por saber, o fizemos, faz parte de nós. E nós colocamos esta sigla do PPOA como sugestão também, porque a pergunta é muito evidente. Eu sei reencarnação, eu creio em reencarnação. Eu sei que estou aqui para me aperfeiçoar, mas quantas coisas há que necessito organizar na minha vida, colocar em prática. Vamos estudando, vamos percebendo essa necessidade de mudança. Por onde começar? E isto, por vezes, nos causa uma certa aflição. Por onde começar? Então recorremos ao PPOA, que é uma sugestão dada por Jason de Camargo no livro Educação dos Sentimentos, onde ele conta que certa vez estava um trabalhador espírita com essa mesma preocupação, este mesmo anseio. O que fazer primeiro? Por onde começar? E isto lhe causava aflição. Então, em espírito aparece o seu mentor, o seu anjo guardião, ele diz: tenho uma proposta para te fazer. Escolha uma qualidade, escolha um sentimento para que possamos trabalhar. E nele iremos trabalhar durante um determinado período. Após esse período eu retornarei. O trabalhador então escolheu a bondade. Então o mentor lhe disse: coloque, pois, então a bondade nos seus pensamentos, nas suas palavras, no seu olhar e nas suas atitudes. Depois desse determinado período eu retornarei. E a partir daquele momento, então, este senhor começou a colocar a bondade nos seus pensamentos, nas suas palavras, no seu olhar e nas suas atitudes. E aos poucos percebeu que a mudança ia operando-se em sua vida, melhorando, acreditando, fortalecendo sua fé.
e seu amor ao trabalho. Passado o período, então, retorna ao seu benfeitor e pergunta: como estamos, amigo? Ao que ele lhe responde, surpreendentemente, que ao trabalhar simplesmente a bondade, as outras virtudes lhe vieram por acréscimo. Fizemos esse teste junto com os nossos companheiros de grupo de estudo ao início do ano. Colocamos uma única virtude a ser trabalhada durante aquele ano. E lembrávamos e brincávamos com muita alegria quando nos reencontrávamos. E aí, como é que está a virtude? E todos riam e diziam: estamos trabalhando a nossa virtude. E ao final do ano podemos fazer uma avaliação bastante positiva, pois que realmente, ao recordarmos desse fato, éramos de súbito trazidos a um outro patamar, um outro estágio de pensamento e de ação que nos propiciava melhores condições de perceber aquela situação. Então, quando nos propomos a pensar reencarnação, podemos colocá-la também em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nosso olhar e em nossas atitudes. Porque é certo, queiramos ou não, estamos aqui graças à reencarnação. Esta oportunidade de fortalecimento e de crescimento. Mas o que impacta saber a reencarnação? Em cada gesto, em cada ato. Estamos construindo, meus queridos, o nosso futuro. Que pode ser vivenciado e colhido esses frutos nesta mesma encarnação. E tenho eu um fato para comentar com vocês, que muitas vezes os números não nos convencem, as estatísticas não nos convencem, os livros, os filmes, mas até certo ponto, ainda esse ano, no começo desse ano ainda eu tinha um hábito, era o hábito de comer muito sal. Comia sal e menosina. E sempre quando nós íamos realizar alguma atividade, alguma palestra, eu comentava, eu expunha essa minha dificuldade. Ainda estou brigando com o sal, para ver se expondo essa dificuldade eu conseguia trabalhá-la melhor. Mas foi à mesa, com a esposa e com o filho, que tomei a decisão de que reencarnado estava, e que em melhores condições queria continuar encarnado, e decidi dar um basta. Quando meu filho perguntou: pai, até quando você vai continuar comendo sal demais? Quando aquele espírito que reencarnou como meu filho, de forma amorosa, direta e clara, perguntou: até quando eu vou continuar com essa atitude que só traz prejuízo para mim? E que amanhã, com certeza, poderia trazer prejuízo, ou no mínimo dificuldades para minha família. Então são pequenas coisas, meus queridos. Muitas vezes nós queremos grandes feitos, grandes caminhadas, e esquecemos que uma grande caminhada começa no primeiro passo. Começa na decisão, começa no querer. Como nos dizem os Espíritos na questão 621 do Livro dos Espíritos, começa com a nossa vontade. Então, quando temos a reencarnação, quando sabemos reencarnação, quando buscamos esse conceito, temos aqui na expressão de Emmanuel, em O Consolador, esta frase que nos diz: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Meus irmãos, quando retornarmos aos nossos lares, busquemos refletir a respeito dessa questão. Eu creio ou eu sei? E peçamos aos nossos amigos benfeitores, ao nosso anjo guardião, que possa nos inspirar
para que em cada momento, em cada decisão, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, no nosso olhar e nas nossas atitudes, lembremos que somos espíritos reencarnados. Estamos em uma oportunidade magnífica, pois estamos em boas condições mentais, de saúde, com as possibilidades de elevar o nosso destino, com as possibilidades de construir esta e as demais vidas que virão. Obrigado, queridos irmãos, muita paz a todos.